Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Mônica Amorim e este é o programa Gestão da Água no Brasil. História e Histórias, ou Gestão da Água no Osso. Eu sou o Paulo Paim e esse nosso programa, Gestão da Água no Osso, faz parte de um projeto maior chamado Águas de Todos, que nós criamos exatamente para poder colocar à disposição de todos que tiverem interesse as coisas que a gente aprendeu. E como nesse programa nós temos entrevistados, continuamos aprendendo ainda com os nossos entrevistados e isso tem acontecido em todos os nossos episódios. É isso mesmo. A proposta do programa é conversar sobre gestão de recursos hídricos com nossos convidados a partir das suas vivências cotidianas referentes à gestão da água. A ideia também é mostrar conceitos da gestão de recursos hídricos a partir da história e das histórias reais, mas que nem sempre são mostradas ou contadas. Ou seja, aqui nós gostamos muito de saber também dos bastidores. Nesse episódio, nós vamos conversar com a Maria de Lourdes Pereira dos Santos. Isso é nome de condessa, não? Seja muito bem-vinda, Iude. E já, para começar nosso papo, conta aí como é que uma mulher com o nome de condessa virou Iude. E também, Iude, já aproveita e emenda, contando um pouquinho da tua história, né, como profissional, com água, né? Como é que ela se deu? Se tu tiver, né, como diz o nosso programa, se tiver umas historinhas interessantes assim que não aparecem normalmente, aquelas de bastidor, já aproveita e conta também. Isso aí. Muito bom. Gente, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Um prazer aqui conversar com vocês. Vocês me fizeram aí revisitar um passado muito que para mim foi bastante satisfatório, assim, eu tenho só lembranças boas desse tempo. E, bom, começando, Maria de Lourdes Pereira dos Santos não é tão condessa assim, porque o que eu tenho de hormônio, porque eu tenho que pegar certidão negativa, você não acredita. E eu virei, né, em UD, na escola, ginásio, início do ginásio, uma amiga minha tinha uma outra amiga com o nome de Maria de Lourdes. Ninguém mais chama de Maria de Lourdes, né, gente? Maria de Lourdes, a filha da Madonna, eu acho que foi a última Lourdes que surgiu, depois é a mais nova, não tem mais não. E aí ela me colocou esse apelido de Iude e eu fiquei. E quando as pessoas não entendem o Iude, porque o Iude é um nome japonês masculino, eu aprendi isso, que quer dizer águia, força, alguma coisa assim. Olha, tem a ver com isso. E é escrito de outra forma, né? Y-U-D-I. Tem até um menino aí, um artista com esse nome. Mas o meu IUD é IUDE. Quando as pessoas não entendem o IUDE, eu falo soletro, entre aspas, integração, união, desenvolvimento e ética. Aí ninguém mais esquece e vira... O meu apelido é uma sigla. Virou uma sigla, olha só que legal. Quem você falou que foi a última pessoa que recebeu o nome de Maria de Lourdes? Eu não entendi. Não, Lourdes Maria, filha da Madonna, né? Ah, filha da Madonna. É a pessoa mais nova com esse nome é antigo, né? Mas como lá no México, e ele é muito, né? Lourdes é bastante comum, certamente o pai da menina pediu para colocar. Mas, e a minha história com água começa a minha história parece muito com a do Paulo, assim, no momento que você está na escola e que você vai trabalhar, você não sabe bem, e naquela época, né, eu me formei em 83, em Engenharia de Minas e em Geologia, na UFMG. Eu saí da escola ainda sem entender muito bem o mundo do trabalho, embora eu tenha feito todos os meus estágios na área de água. Coincidentemente, eu conseguia estágios em água, e foram estágios muito bons, porque eu estagiei um ano no CETEC, que era maravilhoso, o Centro Tecnológico, com um hidrogeólogo. E depois eu fui estagiar
em Araxá, naquelas águas minerais de Araxá, como hidrogeólogo, e na Metamig. E, assim, 1 ano também. E acabou que eu saí da escola, não pensei na área de águas, mas entrei para a prefeitura, e quando eu estava na prefeitura, uma colega me apresentou lá o pai dela era o diretor, à época, do DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica, né, que é de 1946 e é o que deu origem ao IGAN, né? O IGAN é muito velho, é de 46, anterior à CEMIG aqui, inclusive. Olha, eu não sabia, nossa! O DAE é anterior, foi o primeiro, 1922 de abril, acho, 46. E ele era diretor lá e soube da minha história e me perguntou se eu não gostaria de ser transferida. Aquela época era interessante, né? Eu era concursada na prefeitura, ele conseguiu uma transferência para mim, para o Estado. Eu fiquei emprestada. Essas coisas eram mais simples, né, antigamente? E a primeira coisa que eu vi, no dia 7 de janeiro de 85, quando eu comecei, foi uma estante cheia de relatórios dos comitês executivos de estudos integrados das bacias do Grande, Integran, do CEIVASF, do CEIPARMO, que era o par do Mogi, né? E eles falaram comigo assim, pode ler. Gente, era tanta coisa. E era papel? Papel, 85. Papel. Eram relatórios enormes. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, gente, bom, e aí a gente vai lendo, né? Aí você vai se interessando e vai ficando interessante, vai conhecendo as pessoas, e aí comecei a participar das reuniões, principalmente do CEIGRAN, que Furnas é que liderava, e o CEIVAP também, à época, era tudo com 2 Es, né, gente? Comitê Executivo de Estudos Integrados, porque faziam parte de um contexto do CEIB, que era o Comitê Especial de Estudos Integrados, aquele que foi criado, eu acho essa história muito bacana, porque em pleno governo militar, o Geisel, isso que eu estou contando para vocês, está numa revista do DENAI. O governo, né, do Brasil, Ernesto Geisel, à época, sentou com o Paulo Egídio, que era o governo de São Paulo, e o Paulo Egídio muito preocupado com a escassez, né, vislumbrando uma escassez de água em São Paulo e conflitos pelo uso da água, falou, temos que fazer alguma coisa. Teve a proposta da criação, que daí surgiu o CEIB, né, e o Comitê Especial, e os comitês que deram origem aos comitês executivos, como nome executivo, quer dizer, eles contratavam, essa coisa toda. E era um convênio do MME, porque a água, à época, né, estava dentro do Ministério de Minas e Energia. E era todo aquele contexto, né, Paulo? E se você volta na história, tudo lá, Código de 1964, né? E aí o DNPM e o DENAI, a energia, a mineração e a água estiveram juntos por muito tempo, até que as coisas foram... Deixa eu te interromper um pouquinho, porque é muito interessante tu tocares nesse assunto, nesses comitês, porque foram, digamos, a primeira manifestação histórica de algo que fosse coletivo, digamos assim, em termos de gestão de água, né? A origem, tu citasse muito bem, né? Foi São Paulo, os problemas de São Paulo. E aí, tinham vários. Aqui no Rio Grande do Sul, no Guaíba, tinha o CEING também. Né? Tinha. E qual era o objetivo na época, já que nós estamos falando de gestão de recursos hídricos mais novinha, né, digamos assim, é interessante se comparar historicamente o objetivo. Não era envolver a sociedade fazia parte daquilo, não. Era articular órgãos públicos. Exato. Exatamente. Eles não tinha essa história de consultivo. Quer dizer, o desenho por isso executivo, eu acho, né? Porque depois veio, quando houve aquela conversa para implantar o Sistema Nacional de Gerenciamento, com o projeto de lei lá que o relator, né, do Haroldo Cedras, aquela história toda, 2249, eu acho, o projeto de lei, aí começa, em 91, né? Aí começa toda a história, eu estava lá ainda, e vem toda a história nascendo aí a 9433, né? E nascendo para nós, em Minas Gerais, a nossa lei,
A nossa lei é anterior à 9433, a primeira lei, a 11.504, e aí a gente, né, vem toda essa história, vem a transformação dos comitês e aquilo que a gente falou, o reforço dessa participação. Né? Boiúde, só para a gente se situar um pouquinho melhor e situar as pessoas que nos ouvem, qual foi o ano que você foi para o DAE? 1985, janeiro de 85. 85, joia, joia. Que é para a gente se situar aí, né, para quando né, entender essa questão aí dos comitês que você trouxe, legal. E aí eu tive a oportunidade de passar pela criação, né, de toda uma história, né, que ela começou mesmo na década de final, em 79, já existia um movimento, né, depois que a coisa foi crescendo, e nossos primeiros comitês em Minas, eles datam de 98, assim, foi a primeira instituição. Já que vocês pediram historinha, tem uma historinha muito interessante. O DAE, ele foi dirigido por muito político, assim, que não sabia muito bem o que estava fazendo ali dentro. Até que chegou uma figura chamada Sebastião Virgílio, Paulo Paim se lembra dele. Sim. Sebastião Virgílio queria revolucionar tudo, aquele jeitão e tal, e um dia eu estava dentro da sala com ele e a gente estava conversando sobre essa questão, né, de participação. A gente tinha um programa aqui chamado PROSAN, saneamento, programa de saneamento, em que talvez a gente pudesse aproveitar uma coisa dessa. Quando chegou lá uma visita para ele, e eu fiquei na sala, de um representante da comunidade solidária, que a dona Ruth Cardoso era que dirigia à época o programa de comunidade solidária, que tinha como objetivo uma questão da segurança alimentar, vamos dizer assim. Mas aí, assim, vamos acabar com a pobreza. Engraçado, gente, quando eu olho aqueles ODS da Agenda 2030, está tudo lá na Comunidade Solidária. Leiam o programa de Comunidade Solidária, é impressionante, para acabar com a fome e a miséria que eles... Aí, de repente, alguém abre uma lista. O foco do programa de Comunidade Solidária era o Norte e Nordeste do Brasil, lugar mais pobre, mas estava uma beiradinha do norte de Minas, o semiárido ali nosso. E a gente conversando sobre criação de comitê, e a Emater aqui em Minas já tinha feito uma proposta de algumas bacias para a gente implantar comitê e tal, e a gente já tinha feito alguns desenhos, aí chega lá esse representante, até me parece, pode ser mas eu tenho quase certeza, com uma pessoa daquele programa alemão, GTZ, que eles apoiavam muita coisa aqui. E, sentados lá, me aparece lá, primeiro lugar, estava em ordem alfabética, gente, e está lá, Águas Vermelhas, bacia do Rio Mosquito. Olha, para você ver como é que a história é mais maluca. A gente tinha recebido uma fita de vídeo de um produtor rural que estava danado da vida. Eu tenho até o nome dele em alguma das publicações que eu fiz, mostrando para nós que um produtor tinha feito a montante, uma barragem que estava impedindo a água de ir para todo mundo para baixo, jusante. Aí ele estava reclamando e queria que a gente tomasse providência. Onde? Em Águas Vermelhas, presta atenção. E a gente fica com Águas Vermelhas dentro do programa Comunidade Solidária. Pô, vamos começar por bacia do Rio Mosquito. Aí, Paulo, eu e Manuela Moreira, você conhece bem, fomos para Águas Vermelhas, divisa com a Bahia. Chegamos em Águas Vermelhas, gente, assim, outro mundo, né? Quando vocês quiserem me interromper, tá? Porque a história é longa. Vou deixar você terminar a história, né? Mas a gente chegou e fomos extremamente bem recebidas. Parecia que estava chegando a salvação do mundo para aquele povo. Bom, com destaque para as mulheres. As mulheres da cidade adoraram a nossa chegada. Os homens não apareciam muito. Eles tinham aquela coisa de à tarde tomar lá uma no boteco. Eu não sei se vocês conhecem bem o norte de Minas, mas isso
Isso lá eu morei no norte de Minas um tempo, né? É assim que funciona. A partir das 5 da tarde, os homens sentam no boteco para tomar cerveja e pinga E e é tal. todo dia, né? Todo dia. E as mulheres é que ficam, né, nesse movimento. Pra vocês terem ideia, até hoje, algumas mulheres naquela época ainda atuam lá, sabe? E a gente chegou, para resumir, mostrou para o que a gente queria, mostramos para elas ficaram entusiasmadas, se propuseram a trabalhar conosco, criaram uma gincana em determinado momento para estimular a população, para mostrar assim, olha, dá para fazer muita coisa aqui. Aí criaram uma gincana do quintal mais limpo, aí puseram galinha da Angola no quintal. Gente, foi um movimento na cidade tão bacana, e criaram a Associação da Mulher Água Vermelhense. Eu e Manuela viramos homenageadas com a camisa da associação. Não, e a gente, assim, há uns 3 anos, antes da pandemia, a gente se encontrou eu e Manuela, a gente se encontrou com a líder lá, ela veio a Belo Horizonte, a gente se encontrou, anos depois. Muito bom, a Marilene Farias de Souza, o nome dela. Mas, então, assim, começamos aí, e lá o problema era esse uso, esse conflito de uso, e muita coisa foi feita na bacia do Rio Mosquito, muita coisa. Um parque linear foi lá projetado, implantado dentro da cidade. Eu não sei, depois, né, não trabalhei mais lá, assim, eu não sei, eu fiz muitas coisas lá. Aliás, eu trabalhei, sim. Outra coincidência da minha vida. Eu peguei uma licença no DAE, no engano, DRH, né? Porque ele mudou de DE para DRH. E fui trabalhar na Engevix em projeto de barragem. Adivinha onde tinha uma barragem para ser feita? Águas Vermelhas. Em Águas Vermelhas. A barragem do Rio Mosquito. Voltei para Águas Vermelhas, fui a geóloga da barragem do Rio Mosquito, está lá até hoje, que ajudou muita gente. Mas, assim, pela Engevix, eu estava de licença, mas eu já conhecia aquele lugar, né? Então, assim, muito engraçado essas idas e vindas. Foi muito bacana. Eu queria pedir para vocês para ler um trecho de um relatório, para vocês verem que poesia me tocou e eu anotei. Olha que bacana que nesse programa, né, de saneamento que a gente levou lá do Prozan, para Águas Vermelhas, houve a contratação de uma socióloga, Inês Ax. Você se lembra dela, Paulo? Claro, tem até hoje o cartãozinho da Inês. A Inês Ax, num relatório, escreveu assim sobre Águas Vermelhas, olha que coisa linda. A vida se sustenta em equilíbrio frágil, ameaçado pela poluição e degradação acelerada da bacia, de quase 2 décadas. Depois do ciclo do carvão e da lenha, sobressaem os conflitos nascentes da relação de escassez de oferta hídrica e demanda crescente por águas, com a adoção de tecnologias de irrigação para a produção agrícola. Daí, a maior justificativa para a formação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mosquito. Eu acho que, quando ela põe a vida se sustenta em equilíbrio frágil, ela retratou, a gente chegou lá, a ideia da fragilidade era nas pessoas, no lugar, nas possibilidades. A fragilidade estava ali, e a gente conseguiu, sabe? Eu acho que ela captou muito bem. Aliás, eu considero assim, das pessoas que vieram das ciências humanas para a gestão junto com a gente, uma das precursoras praticamente, não? Foi uma delícia trabalhar com ela. Maravilhosa, maravilhosa. Foi muito bom. Oi. Você tem muitas histórias, né? Pelo que já deu para perceber, né? Eu queria perguntar se você pode explorar um pouco mais o início, né? Você já falou algumas coisas, mas se você pode trazer um pouco mais do início, né, da gestão da água no Brasil, né? Por exemplo, o que você tem a dizer sobre os primeiros encontros nacionais dos comitês de bacias? Né? Nós conversamos um pouco com a Viviane, que contou algumas histórias, né, sobre os primeiros encontros. Uma outra coisa assim também que eu tenho muita curiosidade, né?
Como é que funcionava o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, assim, no início da gestão? Bom, os encontros, eu acho que uma prova de eu estar aqui com o Paulo, ainda, anos depois, ainda a gente conversa, e vários outros, tem muito a ver com esses momentos que aconteciam dos encontros nacionais de comitê de bacia, porque era a hora que a gente... e esses trabalhos, inclusive, alguma publicação minha foi até para esses encontros, porque o que acontecia? A gente sabia que estava efervescente a movimentação, só que a gente queria saber assim, quem está fazendo o quê. E eu não sei, eu acredito que também aí no Sul, no Rio Grande do Sul, Paulo, todo mundo queria participar desse momento. Todo mundo que trabalhava com água valorizava essa história da conversa, do debate. Gente, dentro de alguns comitês, só saindo um pouquinho, Mônica, te pedindo claro. permissão, quantas e quantas reuniões do CEIVAP nós fizemos que a gente quebrou tudo na reunião. Era assim, vai sair morte aqui. A gente saía daquela sala em Resende e ia comer no Rei do Pastel. Era como se a coisa não tivesse acontecido. Era uma maturidade, era um profissionalismo impressionante, assim. Ninguém levava nada para o pessoal, sabe? Era uma briga extremamente interessante. O Conselho Nacional, eu te confesso que eu me lembro de momentos do Conselho. O começo do Conselho, eu não consigo me lembrar, mas a gente tinha um cuidado muito grande no Conselho e um pé atrás, como a gente fala aqui, que é o seguinte, né, Paulo? O Conselho Nacional, ele era 51%, ele era da União. Então, muitas vezes, a gente ia lá na frente se posicionar sabendo que era coisa perdida. Assim. Essa manchinha, eu acho que ficou do Conselho Nacional, da gente não ter como é que eu vou dizer, a partição ideal para um jogo justo, vamos dizer assim. Entretanto, as nossas relações eram muito boas com mesmo os representantes do governo, e a gente conseguia negociações, explicações muito interessantes. Essa coisa da Ana, por exemplo, eu me lembro que eu fui à reunião, o Marco Maciel, né, que era vice-presidente, que estava sendo criada a Ana, e eu fui aqui com o secretário de Minas, à época Tilda, em Santiago, falecido, recente, e era o governo Itamar aqui. E existia uma certa animosidade com essa criação da Ana, né? Ela foi chamada de anacrônica, ela foi chamada de, né, fazendo um jogo de palavras. Aquele Mauro Viegas, lá do Rio, dono da Concremate, mas era muito... Ele tinha 80 anos já, quase 90, e participava ativamente do CEIVAP. Ele falou, não, vocês querem uma coisa bacana para o Brasil, não é Ana, é Sofia. Ele falava assim, sabe? Então, tinha umas coisas desse jeito. Mas eu acho, eu não sei se vocês já leram o Desafio do Regulador, o livro publicado pelo Kelman, que conta a história da Ana. O que eu acho, uma vez eu falei, Kelman, nem se eu não quisesse ler seu livro, o Kelman começa o livro dele descrevendo a paisagem, e ele vê da janela, ele está sentado, ele começa a escrever o livro, ele começa, né, bom, que é o Lago Como, gente, é uma sacanagem, né, porque, assim, lá na Itália. Aí eu falei, nem se eu quisesse ler, na hora que você falou onde você estava, eu comecei a ficar interessada, porque inspiração total. Mas muito legal, porque ele coloca as coisas assim de uma forma bastante didática, pragmática, como o Kelman é, e assim, ele dá bem um contorno de como é que a Ana surgiu, sabe? Claro, teve uma participação muito forte da COP, né? E
E a gente achou que ia ser alguma coisa ruim, né? À época, a gente achou que era uma forma de controle maior e que tiraria a força dessa gestão compartilhada e participativa. E hoje, eu vou te dizer, a gente entra no site da ANA, e já há um tempo, a gente vê trabalhos maravilhosos, muita gente competente, né? Impressionante, um quadro assim, muito legal. Claro que alguns probleminhas já aconteceram, todo mundo sabe disso, mas eu acho que não desmerece, eu acho que a agência hoje não é a agência reguladora, né, como as pessoas gostam, às vezes, de frisar. Ela não, quer dizer, hoje ela entrou com saneamento, mas eu estou dizendo aquela ANA, Agência Nacional de Água, não tinha o propósito de ser reguladora de nada, não era serviço, né? Então, o Conselho Nacional... Oi? Não, eu ia te interromper um pouquinho também para explorar, avançar um pouquinho nessa sensação, né, que na tua fala contém de por que havia uma reação, e havia mesmo, né? Havia uma reação. No primeiro, a Viviane chegou a comentar isso rapidamente, no primeiro encontro nacional em Ribeirão Preto, a ANA estava sendo criada e os políticos, né, tinha vereador para burro lá em Ribeirão Preto, mandaram, no tempo do fax, né, inundaram o Congresso de fax para parar um pouquinho, né, porque ninguém Tem sabia. gente que não vai saber o que é isso. Ninguém sabia o que era a ANA direito. Talvez a sensação, Yuri, fosse porque, como tu mesmo disseste, né, nós, sistema, estávamos num processo até ansioso de participação, né, ampla, o mais amplo possível, e a ANA parecia que tinha sido criada nos gabinetes, assim. Então, talvez tenha sido isso, uma espécie de choque entre um comportamento já mais antigo e um comportamento que estava nascendo, né, porque a ditadura estava abrindo, né? Eu concordo contigo, né? Essa era uma sensação, a própria Viviane comentou isso também, né? A ANA é fundamental. A Agência Nacional de Águas é fundamental, foi fundamental, né, no sistema. Nós podemos concordar, discordar, podemos dizer o que quiser, né, mas não podemos... aquela sensação não existe, né? A ANA não tomou conta de todo o sistema como se pensava. Aí vem a ANA, toma conta de tudo. Não é bem assim. Algumas vezes, posteriormente, a gente teve também alguns atritos, achando que a ANA estava querendo, vamos chamar assim, usurpar de algumas coisas dentro do Estado, né? A discussão, por exemplo, da gestão de água subterrânea, né? Que na Constituição é do Estado e, de repente, a ANA tem um programa e tal. Mas, quando você percebe que dá para aproveitar aquele quadro técnico maravilhoso, muito bem instalado, vamos dizer assim, um concurso difícil, né? Uma coisa que dá para você valorizar, obviamente, né? Que você vê pessoas ali com trabalhos fantásticos, a gente começa a perceber assim, existiu o DENAI, né, gente? O DENAI foi um órgão técnico, se você pensar bem, consta que o Fernando Collor mandou tirar, consta, não sei se é verdade, mandou jogar fora toda a série histórica que era impressa, gente, mandou jogar fora. Saíram caminhões de publicações do DENAI à época, mas o DENAI tinha esses dados, que depois ficou um vazio, depois veio a ANA para produzir. Porque, gente, não dá para você ter uma gestão participativa sem ter informação, né? Informação estruturada, né? E a gente precisa de alguma coisa, você não faz nada sem dados confiáveis, não faz nada. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, todo mundo enxergou aí, e a gente não dá conta, as agências, até hoje, né, Paulo, também não sei se é a sua opinião, não dão conta de fazer o que a gente esperava que fizessem. Não dão conta. A água não tem aquele preço da água, não consegue cobrir as necessidades, né? As demandas. Então... Esse é um tema que nós vamos abordar também, né? Discutir, porque existem algumas, né, as agências aí, algumas deram certo, né? Outras nem tanto.
Nós conversamos já com a Moema do Rio, então a GEVAP, ok, não, mas aquela que atuava lá no Doce quebrou. Então, tem uma série de coisas aí que é isso que tu disseste, né? Porque é um pouquinho lógico, né? Sem entrar muito na questão das agências. Se a gestão de água leva o usuário a economizar, né? Se a tarifa, por exemplo, é um instrumento econômico, então leva a qualquer, não só o usuário, nós também, né? A economizar água, a arrecadação cai, né? Em tese. Então, tu tem uma curva de crescimento do custo de uma agência e uma curva, né, que decresce se, né, a ideia de instrumento econômico valer. Então, mas isso eu acho que vale a pena a gente explorar mais especificamente, né? Eu queria, Yudi, voltar um pouquinho para Minas, assim, né? Aproveitar, né, que tu é uma mineira da gema. Tu andasse, como tu disse, andasse pelo poder público mineiro, né? Pelos órgãos de governo. Queria que fizesse uma reflexão, assim, dentro da ética, né, que a gente tem sempre quando faz avaliações. O sistema mineiro, né, avançou, não avançou, melhorou, está avançando agora. Como é que está o sistema mineiro de gestão? Com o teu olhar de órgão público, essa a nossa ideia, assim, não é perguntar para o usuário como tem de vacina, não. Para quem trabalhou, eu, por exemplo, a Mônica também, né? Eu sou aposentado desde outubro do ano passado, saí, mas a Mônica ainda continua. Com esse olhar de quem trabalhou do lado do balcão do poder público, como é que vai o sistema mineiro? Pois é, voltando, Minas, ela começou a se movimentar muito junto nessa questão de implantar um sistema, muito junto com o projeto de lei, à época, né, de 91, e coincidiu com a ECO 92, né, que valorizou a questão da participação, né, tem lá na Rio 92, lá tem uns destaques para participação coletiva e tal, e nós tivemos aí a nossa primeira lei é de 94, né, muito nessa linha. O que mesmo deu força para a nossa lei de 94 foi um evento que a Assembleia Legislativa fez, Seminário Águas de Minas. Então, a Assembleia, ela deu uma força aqui em 93, e em 94 saiu a nossa lei. E depois nós tivemos outra, né, de 99, mas a de 94 já trazia tudo aquilo daquele projeto de lei de 91, que é o embrião da 9433. Ou seja, a gente não estava muito fora, não. Na nossa Constituição também, que também é de 88, a Constituição de Minas, já trazia a adoção da bacia hidrográfica, né? E fala lá da circunscrição hidrográfica, uma possibilidade da gente fazer uma gestão por conjunto de bacia. Isso está na Constituição também mineira. Mas, Minas, nós avançamos muito rapidamente, criamos comitês, assim, teve um momento da vida que eu só criava comitê. Eu, Manuela e mais um monte de gente saía por esse estado. Olha, de 853 municípios, eu estava fazendo a conta, eu conheço mais de 600. Exatamente porque a gente ficava o tempo todo correndo atrás. Fui vice-presidente de um comitê de bacia do Rio Verde, que nem existia ainda o comitê, mas eles já tinham criado fora do contexto o Sérgio Regina, que era da Emater, e eu me lembro que eu fui vice-presidente dele, ele foi o presidente. E a gente corria assim, Paracatu, que era lá em cima, o Mosquito, que era no norte, né, Paracatu mais noroeste, e todo Sapucaí lá no sul, em função das enchentes, e o Rio das Velhas aqui na região metropolitana, com uma questão premente, né, obviamente. Então, nós tivemos um momento aqui intenso de gestão de recursos hídricos, e que ajudou muito na visão das necessidades de um comitê bem formado. Então, o que a gente fez? Aprimorou a questão do outorga, aprimorou a questão do sistema de informação, plano de bacia. Eu saí no auge
disso. Eu saí do IGAM em dezembro de 2000. Mas a Célia e a Luísa, que você conhece bem, eu era diretora no IGAM. A Célia e a Luísa foram diretoras depois. E elas deram continuidade e foi muito bacana. O que acontece? Os momentos são muito diferentes no planeta, né? Vamos chamar assim para a gente entender. A universidade é outra, o serviço público é outro, tudo mudou demais. E me parece, não sei se eu estou velha, muito rápido. Eu não consegui acompanhar essas mudanças, elas foram muito rápidas para mim. Eu tô confusa. Estava tudo indo, de repente deu aquela bagunça. Então, o que eu acho? O que aconteceu? Nós tivemos uma possibilidade de tecnologia que a gente não tinha, avançaram enormemente, né? Essa obtenção de dados, graças a Deus, né? A questão da informática, que a gente não tinha, gente, em 96, não era o Word, eu digitava em um programa que chamava Redator, não existia o Word. Então, assim, né? Imagina. Aí, e computador era luxo. Algumas pessoas podiam mexer no computador, dentro lá do DAE, a época, DRH, do doutor Sebastião. Então, eu acho, Paulo, que tudo que nós temos hoje, e que muita gente critica, tá? Porque mudou muito, eu acho que é o seguinte, é o retrato dessa transformação que a gente está vivendo. Não posso dizer que piorou. Eu acho que os comitês de bacia, eu acho que tem probleminhas relativos ao entendimento do poder. Lá atrás, a gente já conseguia enxergar quem vislumbrava uma possibilidade de ser presidente, barará, achando que isso traria algum poder, sabe? E isso atrapalha muito dentro do comitê de bacia. Essa questão do poder não tem nada a ver, mesmo porque não faz sentido nenhum, né? Você está aqui um dia, você está lá embaixo no outro, e a vida é assim. Então, hoje, eu admiro muito o trabalho da Marília, por exemplo, que foi diretora do IGAM, que é secretária de Estado. Há várias gestões, ou seja, ela foi secretária no PT, ela foi secretária no PSDB e ela é secretária hoje com o Zema. Ela tem uma preparação técnica extremamente poderosa. Ela é uma pessoa que estudou muito, ela entrou no IGAM de estagiária, se não me engano. Então, assim, ela tem essa proposta de criar, de seguir carreira e faz muita coisa bacana. Eu, particularmente, gosto do trabalho dela. Ela é muito nova, ela tem 40 e poucos anos, uma visão de tecnologia que eu não tive a oportunidade de ter, não conheci. E a tecnologia, gente, é fundamental na gestão de recursos hídricos. Eu não sei se vocês concordam. Se você não tem tecnologia, tem duas coisas fundamentais. Talvez três, mas uma, tecnologia. Segundo, o poder de negociação, de conversa. Gente que conversa bem, pode ir para a área de gestão de recursos hídricos que vai amar, né? Questão da gestão da informação, fundamental, né? E, eu não sei, e gostar muito, eu acho, desse envolvimento político e técnico, porque é uma política muito forte, né? Saneamento, agro, vamos lá, vai falando, tudo que é grande, energia, mineração, depende, todas as políticas de grandes atividades dependem da gestão de recursos hídricos, todas, né? Então, assim, e é muito legal que tenham entendido a separação da água com o meio ambiente, entendendo que o meio ambiente é mais um usuário, e não o meio ambiente é o pai do recurso hídrico. Porque se não for assim, né,
você não tem a justiça na competição. Sempre o meio ambiente vai ser o dono do negócio. Vai ser a prioridade. Nem todo mundo entendeu isso ainda, né? Aqui no Rio Grande do Sul ainda não entenderam. Não. É complicado. Mas eu acho que aqui em Minas essa é uma questão muito bem posta. Tanto que acusam muito de privilegiar algumas atividades, alguns setores. Eu não acho que é isso. Eu acho que exatamente é o que o planejamento faz. Qual que é a vocação? Qual que é a tendência aqui? O que pode melhorar? É isso. É a gente entender, né, onde é que o usuário pode ser um bom parceiro. É isso. Eu acho que não tem dúvida. Ok. Beleza. Yudi, dá para perceber que você tem uma experiência profissional, assim, gigante, né? E talvez, assim, uma experiência que poucos têm, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, você trabalhou na Fundação Renova. Você pode contar para a gente um pouco dessa vivência com relação a esse trabalho? Sim, sim. Trabalhei 5 anos na Renova. Eu saí da mineração da Vale e fui para a Samarco, e eu estava na Samarco quando veio uma oportunidade de ir para a Renova. E eu achei interessante, que eu falei assim, já trabalhei na consultoria, né, que foi a época da Engevix que eu fazia barragem, trabalhei no serviço público, trabalhei na empresa privada, nunca trabalhei numa fundação. Vamos lá, ver qual é. O que eu aprendi? Não existe nada parecido com a Fundação Renova no Brasil. Não existe. A governança da Fundação Renova tem mais de 70 entes. A Renova tem uma autonomia, de fato, pelo TETAC, né, o Termo de Transação e Acordo de Conduta, mas ela é provida pelo Samarco, pela Vale, pela BHP. Isso leva a um entendimento de algumas pessoas de que ela não tem autonomia, quem manda naquela história são as empresas, as mantenedoras, que a gente chama. Isso aí, eu te digo que não. Assim, os programas da Fundação Renova foram colocados num momento de extrema urgência e extrema emergência, logo após o desastre lá ocorrido, foram colocados 42 programas. O meu questionamento, como pessoa que conhece o sistema de gestão de recurso hídrico, eu entendo que não houve tempo para um envolvimento do sistema de gestão. Não houve. Tinha que fazer tudo ontem. Aquilo ali era um desespero. Mas, depois, eu senti falta de, à medida que eu fiquei 5 anos, à medida que a gente ia caminhando, eu sentia um pouco de falta desse envolvimento. Tá? Por quê? Porque lá dentro do Doce, eu também fui membro do comitê do Doce, eu fui membro de todos os comitês quase, assim, daqui de Minas. Dentro, no plano de bacia, a gente tinha os programas já definidos, e eu sabia que, um pouco antes de acontecer o evento lá, a gente, dentro do plano de bacia, estava previsto cerca de 80% do dinheiro da arrecadação da cobrança a ser aplicado na questão de saneamento. Por quê? É um grande problema da bacia, saneamento. Um grande problema. A bacia do Rio Doce tem um problema de erosão, né, que é histórico, onde a bacia do Rio Doce está. Você fala assim, é porque isso, as pessoas... Não, é a geografia e a geologia da bacia do Doce que levam, né? E, claro, a mão do homem também, muito desmatamento, Mata Atlântica e tal, mas ali tem uma propensão à erosão e saneamento, a assoreamento. Então, o que acontece? A Fundação Renova já gastou, eu acho, eu conversei sobre isso, acho que foram 25 bilhões até hoje. Bilhões. Desses aí, 11 bi foi para indenização. 11 bilhões. Indenizações, né, de todo tipo.
De fato, aplicação e recursos, nós temos, o programa que eu trabalhava era abastecimento de água, tinha um programa de resíduo e de efluente, ou seja, o saneamento estava aí. E, no meu caso, era construção ou reconstrução ou reforma de estações de tratamento de água em 24 localidades, e já citadas previamente no TETAC. Nós não saímos para pesquisar, isso foi lá o povo que sentou para fazer esse TETAC. E no caso do esgoto e dos resíduos, foram 39 municípios recebendo cerca de 600 milhões divididos aí para esses 39 municípios, para projetos, com muita dificuldade, porque você chega em prefeituras que não tem como, não tem corpo técnico para elaborar projeto. Aí você tem que voltar lá atrás um pouquinho, então nós vamos ensinar vocês a fazer projeto, sabe? Para depois vocês fazerem o projeto e apresentar e concorrer lá para um dinheiro para vocês terem isso. A Fundação Renova, ela tem gente boa demais na conta, muitos profissionais bons. O propósito da Fundação é maravilhoso. A bacia, gente, eu costumo, isso é uma brincadeira, mas vocês vão entender minha brincadeira. Se toda bacia hidrográfica passasse por um evento que demandasse um grande investimento, tá? E que soubessem aproveitar isso, a gente resolveria muitas coisas. Porque a bacia do Rio Doce passou por esse problema enorme, né? 19 mortes, mas com uma oportunidade de fazer muita coisa que não tinha. Muita coisa. São 42 programas muito bacanas. Então, eu acho, infelizmente, que as pessoas que estavam lá dentro, que estão ainda, não perceberam ou não aproveitaram o potencial desses colegiados, sabe? Acho eu que o Comitê da Bacia do Doce poderia ser, talvez também, porque o próprio comitê não tenha tido uma iniciativa de proximidade, apesar da Lucinha, você deve conhecer, né, Mônica? A Lucinha Teixeira. Conheço. Então, a Lucinha lá no início, e as pessoas do comitê, mas, assim, eu não sei se houve muita oportunidade, sabe? Porque não houve... eu não sei se pegaram o programa, o plano da Bacia do Doce, e aproveitaram, falaram assim, aqui já tem um plano, quem sabe a gente... Eu não sei, isso eu não vi lá dentro. Eu não posso dizer que não fizeram, porque eu também não... Mas também não vi. E eu lamento, porque existia um plano, inclusive o Lana, né, você também conhece o Antônio Lana, estava fazendo a revisão desse plano, né? Eu encontrei com ele até em Vitória, uma vez ele me falou. Bom, então é isso. Agora, a participação de vocês buscarem, talvez, viu, Paulo, conversar com a Lucinha. Uhum. A gente está tentando conversar com a Lucinha. Ela é difícil. Mas aqui, para ela mostrar essa... Pode ser que ela fale, pode ser que ela fale mal da fundação, entendeu? Uhum. Por não ter conseguido alguma coisa, alguma expectativa atendida, eu não sei. Mas de dentro da fundação, eu vi muitas possibilidades, eu vi muita coisa acontecendo, eu vi muita coisa bacana, e com o envolvimento, a Bacia do Rio Doce, ela nunca mais vai deixar de ser um espaço de estudo, ela não vai deixar de ser um espaço de aplicação de recurso, não vai, porque ela cresceu. Uma vez, o Paulo Tucci participou de uma dinâmica conosco dentro da fundação, e ele disse isso lá no início. Ele falou assim, prestem atenção para ver se vocês conseguem transformar a fundação numa referência em expertise desse tipo de evento. Não precisa ser uma barragem que rompeu, pode ser um desastre qualquer que tenha afetado uma água, né, importante. Mas, se você tem uma metodologia para atender isso, para atender esse tipo de emergência, você pode virar uma referência mesmo. Eu acho que hoje a fundação
Tem muita gente que pode ser referência nisso. Lud, vamos explorar um pouquinho a tua fala, porque, bom, eu conheço essa realidade não tanto, né? Mas era presidente da GE na época, né? E acompanhei aquela coisa horrorosa. Assim, também teria um monte de historinhas para contar sobre isso. Mas a pergunta, a reflexão contigo é o seguinte: naquela época, né, o governo federal, como tu deixaste claro, criou uma estrutura inteira, né, envolvendo comissões e trabalhos e a própria Renova, enfim, tinha uma estrutura inteira que não conversou e não conversava, na época, com a organização do sistema de recursos hídricos, que era o DOCE, etc., o plano do DOSCO. Né? Qual é a reflexão que eu queria que a gente fizesse? Tu acha que foi um atropelo do governo federal? Ou, e aí eu quero, a pergunta vai muito nisso, ou o nosso sistema de gestão de recursos hídricos tem instrumentos para fazer gestão da escassez qual e quantitativa crônica, mas não tem instrumentos quando ocorre uma tragédia como Mariana. Né? Então, assim, eu me lembro de se criticar muito. Eu era como presidente da GE, dos críticos daquela estrutura burral que foi criada, né, na época. Mas, por outro lado, eu ficava pensando, se pedirem para o sistema capixaba dar resposta, nós não temos como dar. Né? Então, ficou muito essa dúvida, assim. E isso parece que não se captou ainda, não se entendeu bem. O nosso sistema de gestão não tem condições de responder a crises agudas. Né? A Patrícia fala muito isso com o enfrentamento, por exemplo, das estiagens em São Paulo, né? Onde o sistema acaba não dando conta. Conversa um pouquinho conosco sobre isso. O que tu acha? Então, vamos lá. Quando você fala do governo federal, a primeira coisa que foi colocada quando a barragem rompeu foi um problema ambiental. A ICMBio e o IBAMA correram. Marilene era do IBAMA, lembra? Marilene Ramos. Correram. Aí, eles nunca deram muita bola para recursos hídricos, não, né, Paulo? A questão ambiental no Brasil, ela é muito dona de um pedaço e a água é dona de outro. A Ana entrou, a Gisele, né, que era lá da Ana, Gisela Furatini, a gente conversava muito com ela, mas eu acho que a grande questão não eram só os entes federais. Quem é que emerge aí? Ministério Público, Defensoria Pública, Promotoria, né? O Ministério Público dos 2 estados e o Ministério Público Federal. E esses aí, eu não sei, mas não me parece que são muito familiarizados com o sistema de recursos hídricos. Em um estado ou outro, aqui em Minas, existem alguns promotores que a gente conversava mais e tal. Mas ninguém, naquele momento, ia achar que aquele problema era um problema de recursos hídricos. Aquilo era um problema social, ambiental e social. Né? Ninguém pensou no Rio Doce, pensou na bacia, no território sendo afetado. Tanto e aí, vamos lá, só no Rio Doce. Nós temos um programa de monitoramento capitaneado pela Ana, né? Com 90 e poucos, com monitoramento de 90 e poucas estações, que me parece estar indo muito bem. Né? E que mostram, inclusive, que a água está classe 2, né? É o que eles mostram. A água voltou, ninguém acredita, mas a gente falar classe 2 para o leigo não quer dizer nada, né? Mas é uma questão, assim, o que de maior destaque veio com relação ao rio? Porque essa é a diferença, o rio e a bacia. O desastre pegou a bacia, ele não pegou o rio só. Então, isso aí começou a ter dono para todo lado. Tanto que, se você olhar, a questão social, ela ficou muito mais destacada, muito mais relevante que qualquer outra coisa. As pessoas da bacia, aí tem a questão, né, a socioeconomia, ela meio que
Tanto é 11 bilhões aí de indenização. Eu acho que somado a isso, a urgência. Precisava, naquele momento, mostrar que estava havendo um movimento para resolver. Né? Eu conversei com uma pessoa outro dia, uma conversa com o pessoal do MBA de ESG, e um cara da aula, a família dele tinha pousada em Regência. Aí ele falou da aflição deles, porque não tinha água. Né? A questão, não tinha água para beber, porque a estação de tratamento, a água vinha de Linhares, mas tem aquela estação de tratamento de Regência que iniciou, e ele falou isso, não tinha, assim, nos 6 meses, eles estavam aflitos, porque passados 6 meses, eles tinham uma situação ruim, que ninguém sabia como é que ia ser resolvida. Então, a gente fala assim, nossa, mas vocês não chamaram o sistema. Cara, o problema era outro. O sistema de gestão de recurso hídrico, nossa, o cara estava lá longe, sabe? Tinha o IBRAM, o ICMBio, o IBRAM não, o IBAMA, o ICMBio, e o Ministério Público na cola. O que é, sabe? Faz isso aí, o cara está debaixo da lama. Então, assim, eu não estou justificando, mas eu acho que é fácil a gente perceber por que a área de águas, tá? Na bacia do Rio Doce, a área de águas não foi a que teve maior destaque. Sobre a questão do monitoramento, sim, mas apesar da água suja, né? Apesar da água suja. Iude, e hoje você tem trabalhado como consultora, né? Como é que tem essa experiência, assim? E uma outra curiosidade, assim, a vida acadêmica nunca foi uma coisa que você cogitou de fazer, de trabalhar? Eu recentemente terminei um MBA de inovação e sustentabilidade por uma curiosidade. Eu comecei a fazer um MBA que eu li inovação e sustentabilidade, achei, tudo que eu quero. Cheguei lá, gente, empresa, MBA, né? Como é que faz gestão de empresa? Deus, era isso. Gestão de pessoas, compliance, governança. Não era isso que eu queria, não. Mas, tudo bem. Mas eu me dei bem, eu gostei de discutir coisas que nunca tinha visto na minha vida. Nunca. Macroeconomia relacionada à sustentabilidade, achei. E conheci professores fantásticos, e alguns professores me perguntaram se eu não queria dar aula. Qual é o meu problema de dar aula? Eu falo demais. Então, assim, eu não tenho uma disciplina, eu não fui forjada, formatada para isso. Eu ia ser muito bater papo e pouco aquela coisa do PowerPoint mostrando. Eu não consigo muito, eu não tenho esse jeitinho aí para fazer isso, não. Já pensei, sabe o que eu queria, gente? Eu acho que e aí eu vou colocar o dedo aí no Paulo, você não conhece o Mônica, mas eu vou te culpar também. Eu vou falar para você. Qual é o nosso problema? Nosso problema é a educação. O que é que nós estamos fazendo para ajudar a melhorar a educação desses meninos, dessas meninas que estão vindo aí? Aí eu falo, sabem tudo de tecnologia, mas falta alguma coisinha neles que a gente tem, sabe? E quando você me pergunta, eu gostaria, por exemplo, de ser voluntária numa escola pública, que, por incrível que pareça, eu me ofereci, não tem espaço, porque eles têm um calendário muito apertado. Olha só que doido. Então, assim, esse tipo de coisa, de você conseguir passar uma mensagem, eu acho que eu aqui agora, hoje eu fui atrevida e eu moro em frente a uma escola pública. Na hora que os meninos saem, eles atravessam a rua, ficam no meu portão e com bala, papapá. Quando eles saem, está tudo sujo. Hoje eu juntei, fiz questão deles verem. Juntei, fui lá e depositei no portão da escola, no chão. Aí olharam para mim. E eu voltei. Amanhã eu vou fazer a mesma coisa. Até que alguém me pergunte o que eu estou fazendo. Quando eles falarem,
falar assim, que tal a gente colocar uma lata de lixo aqui? Porque está incomodando, né? Estou colocando no chão. Para ver se eu consigo passar para eles a mensagem. Porque não é possível que a essa altura da vida o mínimo disso aconteça. E parece bobo, gente, mas assim, por isso que eu cobro da gente. O que a gente está fazendo? O que nós estamos fazendo para melhorar a educação? Eu fui conversar com a diretora da escola, a carreira dela é ser diretora da escola, ela não está conversando o que a gente está falando aqui. Então, assim, eu não sei, sabe, eu acredito demais que a gente poderia transformar, mais ou menos vendo aquilo lá que os japoneses fizeram lá no Catar. Aquilo ali, a gente sempre sabe que o japonês vai fazer aquilo. De onde vem aquela história deles de limparem tudo depois que eles vão embora? É de uma educação aí que nós não temos, né? Mas e a experiência como consultora? Como é que tem sido? Eu sou muito agitada e eu estou tentando me acostumar, aí eu fico ouvindo podcast de meditação, porque falando assim, não, tudo tem sua hora, isso me deixa... Eu não consigo fazer yoga, só para você ter ideia. Por quê? Eu sou agitada. E a coisa da consultoria, ela é incerta. Então, tem dias que eu não tenho nada para fazer. E tem dias, né? Eu falei com o Paulo, eu acho que foi com você, Paulo, que eu falei que eu fui chamada para um negócio muito legal, que foi discutir plano de manejo no Parque Nacional aqui, pertinho de BH, Parque Nacional da Serra do Gandarela. Adorei, fiquei uma semana imersa lá, num hotel, 30 pessoas discutindo, ICMBio coordenando, esse tipo de trabalho eu amo. Eu com muita ênfase em água e tal, que é uma área de um aquífero aqui importante, né, e tal. Mas a consultoria, ela assim, nunca foi, não sou das pessoas que falam assim, doida para aposentar, eu nunca falei essa frase, nunca. Doida para me aposentar, doida para parar de trabalhar, não gosto. Não quero, não gosto. Eu, assim, reconheço que bater ponto é chato e reconheço que o home office é maravilhoso. A possibilidade de você trabalhar em casa é uma maravilha. Então, assim, a minha experiência com consultoria tem dias que eu gosto, tem dias que eu não gosto, entendeu? É mais ou menos isso, porque é meio parado demais com o meu gosto. Mas... entendi. Então, na verdade, essa coisa de um dia ter muita coisa e outro dia não ter nada é algo que incomoda, né? O não ter nada é algo que não é bom. Não, eu gosto muito de um pouco mais de agitação, eu gosto muito de... Tanto que eu fico inventando para as coisas agora, voltando, assim, a muita coisa que eu estudei, muita coisa para atualizar, entendeu? Assim, entendi. Tenho muita vontade de escrever assim, alguma coisa sobre isso, mas hoje em dia escrever na rede social é um risco danado também. Nós não estamos num momento muito bom para isso, né? Outro dia, o Paulo, eu fico muito danada de ver, tem a ver com a nossa conversa, essa proposta do marco regulatório aí do saneamento não andar. Os mesmos que falam isso são os que estão fazendo a campanha aí para direito, água, direitos humanos, água, segurança alimentar. Poxa, né? Alguém precisa virar para eles e falar ou uma coisa ou outra, porque o que eu vi nessa questão do saneamento na bacia do Rio Doce é de chorar. É de chorar. Então, é isso. A gente já está chegando no final, né? Então, quero aproveitar para te agradecer por conversar conosco. Um monte de histórias, né, que você contou, a sua experiência, assim, é algo que eu acho que poucas pessoas têm realmente. Você falou para a gente sobre o IGAN, né, o livro do Kelman, o início lá do encontro de comitês, do Conselho Nacional, da Fundação Renova, sobre ser consultora, sobre educação, nossa, muita coisa. Muita coisa.
tem alguma coisa que você gostaria de trazer, assim, para finalizar esse bate-papo? Não, gente, só agradecer mesmo. Eu converso muito, eu acabo falando bastante. E se vocês quiserem aí alguma sugestão de nomes também, a gente pode conversar. Tem muita gente com quem eu me relaciono que poderia trazer coisas interessantes aí para vocês. E vocês estão convidados. Quando vierem a Belo Horizonte, a gente conversa mais sentado aí num café. Um café, No tá Boteco joia, de no BH, café. em qualquer esquina. Yudi, bom demais essa conversa. Muitíssimo obrigado, né? Reforçar aí Obrigada. os agradecimentos que a Mônica já fez por ter aceitado o nosso convite. É uma delícia conversar contigo. Amigos, esse é o programa Gestão da Água no Brasil, História e Histórias, ou Gestão da Água no Osso, né? Como acabamos de perceber na conversa com a Yudi. Nos assistam, divulguem, critiquem, né? Elogiem e nos acompanhem aí nas redes sociais do programa Água de Todos. Obrigada, gente. Obrigada, Tchau, tchau. obrigada, nossos ouvintes, e até o próximo episódio.